Opa, daí. Hoje e sempre. Guarani. Bom, muito boa noite, bom dia ou boa tarde. Esse é o canal O Bugrino, feito para que eu espalhe a palavra bugrina pelo mundo, certo? Muito bem-vindo, eu sou o Robert, também conhecido como O Bugrino. Esse aqui é o canal O Bugrino. Também tenho um perfil no Instagram chamado O Bugrino também. E venho aqui fazer o pós-jogo. Ok, meio atrasado. É quarta-feira. Ok, assumo. Porém, correria. Correria. Ontem acabei fazendo uma live juntamente com o Gordão Guarani no Instagram. Caso você não me siga, por favor, vá lá, se inscreva no canal. Aliás, no Instagram. E também se inscreva no Gordão Guarani. Beleza? Super gente boa, parceiro. Muito bugrino, muito bugrino. Foi uma live muito legal, porque acabamos colocando assuntos desde o dia 11 de junho, porque fazia um bom tempo que não fazíamos live. E essa última ficou muito legal. Quero agradecer também a todos que participaram, porque tivemos uma audiência muito boa. Foi legal, viu? Eu gostei. Bom, estamos aqui para a live de pós-jogo de Guarani e Ituano que aconteceu nesse último domingo. Vamos aqui dar uma olhada? Bom, como vocês já sabem, foi um empate, 0-0. Meu ponto de vista, primeiro tempo, put, joguinho feio, feio, triste, bem triste. Culpa de quem? Acho que principalmente do Marcelo. Acho que a escalação não foi legal. Devia ter começado com o Mirandinha, porque no segundo tempo. Aliás, vamos terminar aqui o primeiro tempo. Horrível. Puro suco de Série C. A bola apanhou. Meu Deus! Tá bom, o Guarani acabou tentando criar mais jogadas, mais finalizações. O Guarani teve uma posse de bola muito boa, porém não rolou. Aí no segundo tempo, tivemos uma mexida que acabou entrando o Mirandinha. Melhorou. Achei bom, achei legalzinho, gostoso. E, sinceramente, faltou o principal, que é o gol. E o gol legal, porque tivemos aí um, digamos, probleminha administrativo por não ter VAR de um gol anulado. Sim, tivemos um gol anulado, criou muita polêmica e discussões. E, na minha opinião, era um gol válido. Ah, mas não sabe, não sei o que, piriri paró. Na minha opinião, o gol foi válido. Mas, infelizmente, não temos o VAR. E o juiz também não estava com aquela vontade. Mas, outra coisa também foi a arbitragem. Achei fraca. Achei meio fraquinho. Pra ser bem sincero, achei fraca. Achei meio covarde, pra falar a verdade. E também tivemos uma bola na trave do Bruno Santos após uma assistência do Diego Torres, se não estou enganado. Achei vacilo. O Bruno Santos, como é matador, deveria ter marcado o gol. Infelizmente, não aconteceu. Mas é isso, né, pessoal? É futebol, né? Bom, vemos aqui as notas. Eu discordo, tá? Tem muito. Ó, se sim, 7,5. Mas nunca, nunca. Contra o Ituano? Pô, não. Kelvin, 7? Acho que não também. Rafael, 7,2? É... Ok. Alan Santos, 7,5?
Também não daria. Agora, Bruno Santos, 6.3. O Diego Torres, 6.9. Cauã Jesus, 6,6. E o Sarará, 6.8. O Sarará, eu colocaria um pouco menos. Infelizmente, não foi legal. Não foi muito bem. O Andrei, eu até subiria, pra ser sincero. Porque a gente acabou não tomando gol. Poderia ser uma nota maior. Fez algumas defesas. Não teve muito trabalho, mas poderia. E aqui embaixo, Mirandinha, acho que foi o destaque. Realmente, Mirandinha acabou jogando bem no segundo tempo e deu uma melhorada no elenco. Bom, foi um joguinho fraco. Dito isso, não tenho mais o que falar. Porém, vamos aqui acompanhar. Aliás, antes, vamos dar uma olhada aqui na tabela. O Guarani está em 11º. Ituano caiu, saiu da zona de classificação. Temos Caxias, o rival, Ipiranga. O Ipiranga tá surpreso, hein? Eu tô surpreso. Vamos lembrar, ex-equipe do nosso executivo Farney. Ou seja, estaria Farney fazendo a sua estratégia para montar uma equipe ainda melhor, já que é o Guarani, camisa pesada, histórica? Eu espero que sim, e eu acredito que sim. Londrina, São Bernardo, o Guarani, o que tá pegando de jogador do São Bernardo, não tá pra brincadeira. Tem o Floresta, Brusque, Náutico, fechando aí os 8 primeiros na zona de classificação. Aí agora temos a zona da degola, que começa com Tombense, Confiança. Lembrando, Confiança pode acabar virando uma SAF. Inusitadamente, do Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo. O cara tem bala. Muito interessante. E também temos o Anápolis e fechando na lanterna o Retro. Bom, para ser sincero, o importante é que o Guarani não está perdendo e muito menos tomando gol. Tanto que saldo de gols, olha isso. Sério. É muito interessante. Tá bom? Tem o Ipiranga também que tá zerado. E, logicamente, o pessoal da zona de classificação tá com um saldo positivo. E, além disso, estamos com 16 pontos. Estamos de novo a 1 ponto para entrar na zona de classificação. Cara, e mantivemos a sequência positiva, sem derrota. Te falar que o trabalho do Farney, do Elano, do Arzu e até mesmo do Copertino, que por sinal foi GOAT no último jogo, tá ok, tá bom. Eles realmente estão fazendo o trabalho que prometeram. Não perder, ganhar. Ok, tivemos 2 empates. Tivemos. Porém, eu acho que o trabalho está sendo, no geral, positivo. A culpa do Guarani agora estar na 11ª colocação não é do Marcelo, dos Marcelos, ou do Farney ou do Elano. A gente devia ter ganho os jogos lá no começo, lá atrás. Acho que o grande problema foram as derrotas no começo e também a situação de termos ficado na lanterna por algum tempo e principalmente na zona de rebaixamento. Bom, espero que a gente continue assim. Dito isso, vamos dar uma olhada na coletiva pós-jogo. Solta a voz, Marcelo. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. A atuação do Guarani não foi boa, você tem a ciência disso, você estava muito bravo na volta para o segundo tempo. Eu quero falar do gol. O que a arbitragem, e principalmente o auxiliar, falou para você na beira do campo ali? Obrigado.
Boa noite a todos. Assim, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, mas é um assunto que está sendo pertinente muito nos nossos jogos, né? No jogo lá de Horizonte contra o Floresta, um jogador meu foi para o hospital com uma cotovelada desleal, o jogador não foi nem expulso. Vários lances nos outros jogos que a gente vai jogar fora são totalmente... Sim. Totalmente... A balança só pende para um lado, não pende para o outro. Eu acho que o Guarani tá entendendo isso. O próprio presidente, o Farnen, vai para a CBF terça-feira. Isso já estava agendado, não tem nada a ver com o jogo de hoje. Justamente por esses erros de arbitragem, porque agora faltam 7 jogos. A gente não quer que ninguém ajude o Guarani. A gente quer simplesmente que apite o jogo como tem que ser apitado. Agora, também não posso deixar para trás o primeiro tempo horrível que a gente fez, né? E não é, assim, eu falo horrível tecnicamente falando, né? Tecnicamente a equipe não se ajustou bem no primeiro tempo. Os lances fáceis, passes, erros de passe, assim, foi muito abaixo todos, sabe? Não tem assim, foi o jogo mais abaixo, o tempo mais abaixo nosso foi o primeiro tempo. No segundo tempo a gente mudou o estilo de jogar, tentamos, tivemos bola na trave, esse gol impedido que, no meu modo de ver, veio muito de trás para fazer o gol, mas me falaram já que está bem ajustado, então tem que ser visto. A bola na trave do Bruno, né, que infelizmente pegou, mas a equipe mostrou reação, voltou para o segundo tempo mais em cima. Não tivemos nenhum chute a gol da equipe do Ituano no segundo tempo. Não lembro de nenhuma defesa do Andrei. E a equipe tentou mudar o jogo, tentou ganhar o jogo. E assim, gente, a gente vem de uma sequência boa, mas a gente não pode esquecer que a terceira divisão é muito difícil. Tem dia que essas coisas vão acontecer. A gente... Até lembrando, comentando, que realmente hoje a comissão técnica acabou, quer dizer, o corpo executivo, o Farney, o Elano e o Rômulo acabaram indo lá na CBF. Tiraram fotinha e tudo mais. Recomendo que dê uma lida na legenda lá no Instagram, tá bom? Mas assim, estão trabalhando. Luta muito para isso não acontecer, mas os jogadores aí dentro estão muito focados. O primeiro tempo aqui no intervalo foi muito positivo, todo mundo bem cabisbaixo estava fazendo, nós levantamos a moral do grupo. O grupo sentiu muito esse empate, sentiu muito, mas foi como eu falei para eles. É digerir hoje, saber o que vai fazer, amanhã já é outro dia e vamos em cima do Anápolis agora para conseguir nosso resultado. Marcelo, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas, TH mais Record. Eu estava com o Caio ali no banco de reservas no intervalo. Nós vemos você subindo antes dos jogadores, visivelmente irritado. E eu queria que você falasse um pouco mais, fizesse uma análise, principalmente no primeiro tempo. O que deu de errado na sua estratégia, atuando com o Sarará um pouco ao lado dos zagueiros, e a função do Cauã Jesus, que em alguns momentos parecia que estava um pouco perdido dentro de campo. Qual que foi a sua estratégia e o que deu errado, principalmente no primeiro tempo, para o Guarani não sair com a vitória? Assim. Bom, pela reação do Marcelo, ele vai discordar. Porém, eu tenho que concordar em discordar. Realmente, eu achei o Cauã Jesus perdido, meio fraco nesse jogo. Vamos ver o que ele vai falar e se ele realmente vai tocar nesse assunto. Eu voltei depois do intervalo do jogo pro banco, porque eu já tinha que falar, eu já tinha falado, já tinha feito a troca. E tem hora que os jogadores precisam ficar entre eles. Foi um momento deles, ali no túnel, e eu deixei eles bem à vontade. Irritado não só eu, como todo o grupo estava irritado, entendeu? Eles sentiram muito aquele primeiro tempo muito abaixo que a gente fez, tecnicamente. E quanto ao Cauã Jesus, ele não estava perdido não, muito pelo contrário. É um jogador que eu acabei com ele de segundo volante hoje para colocar o time para frente, do lado do Giva, para a gente tentar, até no final do jogo com o Denis Júnior, para a gente tentar fazer o gol. Tivemos algumas oportunidades, infelizmente não aconteceu. A equipe do Ituano, se você vê a escalação da equipe do Ituano, ela não joga com 2 pontas abertos, né? Hoje ele mudou o Canezinho, não veio o Canezinho, veio com outro beirado. Esse é um ponto. O Ituano, eu não sei se o jogo do Marcelo já tá manjado, mas, realmente, o Ituano se fechou nas laterais. E aí, meu amigo, dificultou. Pô, ficou difícil, hein? O Guarani não conseguiu. Olha, o Emerson, se ele quisesse sair pra dar um rolê no Shopping Iguatemi, tomar uma casquinha, né? Dar um rolê, passar nas lojas e voltar, daria. Porque, infelizmente, não vi muita ação do Emerson. Não estou, né, falando que ele é ruim. Estou falando que nesse jogo o Ituano conseguiu se fechar tanto
ao ponto de fazer com que o Emerson não tenha jogado muito. Aliás, o Sarará muitas vezes ficou recuando bola ao invés de tocar pro Emerson. Isso aí que acabei achando que o Emerson foi meio ruim nessa rodada. Né, pela direita, também que não é beirada, e com o Osman pela esquerda. E esses dois jogadores vêm para dentro para formar o quadrado de meio de campo junto com os dois volantes, com o Bruno Silva e com o Ramon, se eu não me engano. E o Cauã fez muito bem isso, né? Fechando ali o espaço, principalmente ele e o Diego ficando em cima dos dois volantes, para que a nossa equipe tentasse jogar pelos lados. Eu acho que a gente tentou muito por dentro o jogo no primeiro tempo. Nossa equipe ele jogar por fora. Como foi o segundo tempo? Com o Emerson, mesmo na linha de 4, chegando para cruzar, o próprio Justo e o Cicinho tiveram oportunidade aqui, o próprio Gabriel. Então, assim, eu acho que também tem que dar méritos à equipe do Ituano, que soube também anular a gente. Além do primeiro tempo, tecnicamente, muito abaixo, o adversário também criou dificuldade pra gente. A gente tentou, mas o primeiro tempo, volto a dizer, foi muito abaixo, foi o pior primeiro tempo que eu fiz aqui no Guarani, sem sombra de dúvidas. Mas os jogadores também sentem disso. Assim, gente, eu posso dizer para você que ali dentro os jogadores estão totalmente voltados a conseguir o melhor pro Guarani. Tem dias que, infelizmente, as coisas não vão acontecer. Mas não é terra arrasada, não, porque aconteceu isso. O time tentou, voltou pro segundo tempo, em cima do adversário, tentou fazer os gols. E somamos um ponto e vamos agora para Nápoles, como eu falei, para tentar um grande resultado lá. Não foi uma derrota. Foi um empate. E realmente tivemos aí um ponto. Porém, poderia ter sido uma vitória. Poderia, muito. E seria muito importante esses 2 pontos. Estaríamos na zona de classificação. Boa noite, Marcelo. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes Campinas. Gostaria que você falasse um pouco sobre a entrada do Mirandinha no intervalo, no lugar do Sarará. Deu mais dinamismo ao time, criou boas jogadas pelas laterais, como você bem disse, e já fazer uma projeção para a próxima partida contra o Anápolis. E qual que é esse sentimento que você e os jogadores veem que poderiam ter entrado no G8 nesta rodada, mas não conseguiu? Não, é exatamente isso. Até voltando no assunto da pergunta anterior, já fizemos jogos aqui em casa de ganhar com 3 zagueiros, né? Eu já falei que não são 3 zagueiros. Eu coloco o Sarará e o próprio Rafael, que é zagueiro, mas tem uma mobilidade melhor. E a gente ganhou jogos aqui dentro e sempre com a nossa espinha dorsal ali, sempre tranquilo, tendo muito trabalho por fora. Hoje mesmo, com o Sarará ali, nós não tivemos essa projeção de lado. O primeiro tempo foi muito abaixo. Aí, segundo tempo, como foi abaixo, a gente tem que mexer, a gente tem que pôr jogadores. Temos jogadores aí pedindo também vontade de jogar, tá treinando muito bem, que é o caso do Mirandinha. O Mirandinha entrou muito bem no jogo, fez o trabalho perfeito ali pela esquerda, com a ultrapassagem do Emerson. Desse lado, o Gabriel também, que teve com a gente só um dia de treino, mas é um cara que a gente conhece, um cara que tem uma fluência muito grande pelo lado direito. Tentou, errou 2 chutes da entrada da área que ele não costuma errar. E assim, a projeção para o jogo do Anápolis é a gente sentar, olhar o adversário e ver o que é melhor. E o melhor para o Guarani é chegar lá e tentar ganhar o jogo. Com certeza a gente vai para ganhar o jogo. Pois é. Marcelo, você falou sobre essa frustração do grupo com esse 0-0. Eu acho que é muito também em relação às possibilidades da tabela de classificação com resultado positivo. Queria que você falasse um pouco a respeito disso, da tabela, dessa possibilidade que tinha de ultrapassar o Ituano. Sim, o nosso trabalho a semana inteira foi exatamente em cima disso, né? Eu cheguei no clube e tinha 0 pontos, né? E esse é o 9º jogo meu, se eu não me engano, né? É o 9º jogo e a equipe saiu de ninguém acreditar, e hoje você viu a torcida, inclusive, cara, quero agradecer muito a torcida, mas muito a torcida, cara. Foi muito legal que eles reclamaram na hora que tinha que reclamar, mas nos apoiaram do começo ao fim. Eu quero agradecer mesmo de coração a torcida do Guarani. E peço que eles continuem vindo, porque eles são fundamentais pra gente, e tem sido o 12º jogador, e tem sido importante pra gente. Legal. E é isso, a gente trabalhou a semana toda em cima desse tão sonhado entrar no G8, né? Mas foi o que eu falei para eles ali agora. A gente teve um intervalo de jogo muito 1 mais 1 é 2, sabe? Sabe, não podia, a gente tava, não sei se a ansiedade atrapalhou tecnicamente a equipe. Eu falei para eles, a gente podia ter entrado. Eu senti um pouco de ansiedade. Principalmente ali no meio. Eu senti, realmente, agora que o Marcelo tá comentando, eu senti que teve um pouco de... Sabe, sede ao pote? Que às vezes, por sinal, essa ansiedade pode ter contribuído e muito para os erros de passe. Olha, eu acho
que eu acertei mais números na Mega Sena da virada do que passes do Guarani nesse jogo. Nossa! Muito passe errado. Hoje, entre os 8, mas a gente pode entrar também na 19ª rodada. Então essa ansiedade a gente tem que saber controlar. Eu acho que ela atrapalhou até um pouquinho o primeiro tempo. Eu não vejo o lado tático o primeiro tempo. Eu vejo o lado técnico. Os jogadores assim, que estão acostumados a virar e ir para frente. Jogadores que nós tivemos muito abaixo, mas todos, sem exceção. Sabe? Sem exceção. E eles entenderam isso. A gente mudou o segundo tempo. É o Guarani que a gente quer ver. Esse Guarani do segundo tempo, que está tentando, que tenta, que força. Às vezes a bola não vai entrar. Como foi o Figueirense já uma vez, agora hoje Ituano. Mas volto a dizer, o Ituano está com 17 pontos hoje. Não é à toa, né? É uma grande equipe muito bem treinada pelo Mazzola. A gente tem que respeitar. Infelizmente não deu, mas como eu falei, não é terra arrasada. O Guarani está numa situação não confortável, mas perto de brigar por a sua posição, e o Guarani vai brigar até o final, pode ter certeza. Bom. Marcelo, boa noite. Boa noite. Toledo da Rádio Planeta Guarani. Marcelo, você falou um pouco até da movimentação ali do Ituano, né? A respeito do Osman e do próprio Ramon vindo por dentro. A impressão, pelo menos que a gente ficou, é de que o Ituano colocou muita gente em cima da linha do Guarani e acabou tirando a sobra, inclusive, ali na linha de 5, né? Queria saber se isso primeiro te surpreendeu de alguma maneira, essa postura do Ituano um pouco mais ofensiva, mais no último terço ele jogando com mais jogadores, e se no seu time faltou de alguma maneira atletas com características de beirada de campo. A gente sabe que você tentou abrir até com o Cauã e com outros jogadores, mas o time também insistiu muito por dentro, o próprio Cauã centralizando, exatamente. Muita gente por dentro. Faltou característica, de repente, de um atleta de abrir um pouco mais o campo. Mas é exatamente isso. Segundo tempo, a gente tentou colocar o Cauã na direita e colocamos o Mirandinha na esquerda. Abrimos o time dele, sim. Mas o Cauã é um jogador que gosta muito quando a bola está do lado contrário, entrar e jogar. Quanto ao Ituano, ele não nos surpreendeu. Até porque, se você olhar todos os jogos aqui que nós fizemos e bem até fora ganhando jogos, a nossa linha de 3 ela joga no mano, não tem problema nenhum de sobrar jogador. Quando você tem um escanteio contra que o teu adversário, a favor, o teu adversário te coloca 3 na frente, você fica com 3 lá, tá tudo certo. 2 não, que você vai colocar 3. Mas se você olhar taticamente a nossa equipe, nossos 3 de trás já ficaram marcando um cada um. Foi o caso do Sarará em Londrina agora. Eu recolhi o Sarará para terceiro zagueiro ali, porque o Alisson tinha colocado um beirada novo, né, do Londrina, eu precisava colocar um cara com velocidade ali, coloquei o Sarará e nós jogamos no mano lá também em Londrina. Assim, o Ituano é uma grande equipe, volto a dizer. E não é que nos surpreendeu, eu acho que tecnicamente, você tocou no assunto, foi o que eu falei no primeiro tempo, no intervalo. Nós jogamos muito por dentro do campo, mas muito por dentro do campo. Nossa equipe não é de jogar por dentro do campo. Ele soube neutralizar as investidas do Emerson, principalmente, do lado esquerdo, que é o nosso forte, né? Mas o Emerson, no segundo tempo, mesmo na linha de 4, apareceu, acho que para dar 4 ou 5 cruzamentos. Então, assim... Não. Teve um chute do Emerson, que, meu amigo, estão procurando lá na Bandeirantes ainda. A gente, volta a dizer, a gente tem que... Os jogadores que estão aí são todos completamente dedicados e estão querendo muito. Mas tem dia que, infelizmente, vai acontecer. Hoje foi um primeiro tempo muito abaixo tecnicamente, volto a dizer. Culpa nossa, de todos, minha, de todo mundo, entendeu? Segundo tempo, mudamos a equipe, acabamos a equipe num 4-2-4 para tentar ganhar o jogo. Infelizmente, foi a bola na trave, impedimento que eu não vou citar, mas que já tem jogos acontecendo. Nós estamos tendo arbitragem. Se vocês pegarem as nossas arbitragens, não quero reclamar de nada. Até porque a gente está evicto há 9 jogos. 8 jogos, né? 7 jogos. Então, assim, eu não quero reclamar de arbitragem, mas é uma coisa que está acontecendo. Os árbitros que estão vindo apitar o jogo do Guarani, tirando hoje que foi do Rio de Janeiro, entendeu? O PR, são árbitros de centro de futebol que não estão nem jogando. Não é... Críticas duras. Não é denegrir o lado de ninguém, mas uma divisão tão importante como essa precisa de árbitros, principalmente agora na hora do vamos ver, da chegada dos times, que vão ser jogos difíceis, vão ser jogos complicados. E nosso presidente, junto com o Farner, terça-feira vai na CBF, já tem uma reunião agendada lá, isso já estava agendado, não foi por causa do jogo de hoje. Mas é isso, cara. Acho que o Guarani está no caminho, não vai ter vida fácil. Eu cheguei aqui com 0 ponto, não era vida fácil. Agora a gente está perto de conseguir o nosso objetivo, que é primeiramente classificar, mas a gente sabe que tem adversários pela frente muito difíceis e o Guarani tem que trabalhar muito para atingir o seu objetivo. Bom, essas foram as palavras duras do Marcelo quanto à crítica dos árbitros. Eu concordo, né? Pra ser sincero,
tem essa velha conversa polêmica, realmente, que precisa profissionalizar os árbitros e tudo mais. Porém, precisamos lembrar que quem se colocou nessa situação foi o próprio Guarani. Infelizmente. O próprio Guarani se colocou nessa situação na Série C. Então, a gente está colhendo, infelizmente, os frutos dessa situação. E você, meu bugrino querido, o que você achou? Deixa aqui embaixo nos comentários, comente, curte e compartilhe para que a gente aumente a nossa base de bugrinos. Beleza? E você que está querendo fazer qualquer tipo de compra, aqui embaixo eu tenho os links e você acaba nos ajudando e fortalecendo a firma. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!